Olá pessoal, sou o professor Guilherme Nonino Rosa, mestrando em Educação e especialista em TI. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje estarei falando sobre a criação, a instalação da máquina virtual, a Oracle VirtualBox, a instalação do Extension Pack, a criação de uma máquina virtual nova a partir do zero. Também, quando eu já tenho uma máquina virtual existente, como que eu faço para fazer o carregamento dela na VirtualBox e o compartilhamento de pasta pelo VirtualBox. Pois bem, então o primeiro passo que nós vamos agora dar é fazer a instalação da Oracle VirtualBox. A Oracle VirtualBox é um software gratuito que você pode baixar no site www.virtualbox.org/ic/downloads e com esse software a gente consegue fazer virtualização de sistemas operacionais. O que seria uma virtualização de um sistema operacional? A virtualização de um sistema operacional é você poder ter na sua máquina, no seu hardware físico, a instalação de um outro sistema operacional e rodar esse sistema operacional ao mesmo tempo. Ter dois sistemas rodando ao mesmo tempo. O sistema operacional da sua máquina, que está instalado no seu hardware físico, e você ter um sistema operacional rodando na sua máquina virtual. É muito importante, é muito interessante nós termos essa opção. Por quê? Porque com isso a gente consegue trabalhar com dois sistemas operacionais de diferentes linhas, por exemplo, um sistema operacional da Microsoft e um sistema operacional Linux. A gente consegue compartilhar arquivos entre eles. É muito interessante a instalação da máquina virtual, porque a gente pode mexer nessa máquina, a gente pode configurar, a gente pode instalar softwares, a gente pode testar a instalação de softwares sem ter o perigo, por exemplo, de danificar a nossa máquina física, porque tudo está sendo feito na máquina virtual. Tá? Então a virtualização ele é um processo muito importante e muito interessante. Alguns detalhes. No processo de virtualização, o que eu tenho que tomar cuidado? Se minha máquina física tem, por exemplo, 8 GB de memória, eu não vou poder utilizar os 8 GB na máquina virtual. Por quê? Porque eu tenho que lembrar que a máquina física com o seu sistema operacional instalado está rodando, está com um sistema operacional, está com softwares rodando, estão esses softwares, esse sistema operacional está se utilizando de uma quantidade X de memória RAM da máquina física. E o que vai acontecer na máquina virtual? Eu vou disponibilizar uma quantidade que não sobrecarregue ou que não torne o processo lento. Por isso que também no processo de criação de uma máquina virtual vai ter ali um demonstrativo de quanto eu posso utilizar da minha máquina, da memória da minha máquina. A mesma coisa também vai acontecer em relação ao HD, ao tamanho virtual do disco virtual, do meu disco virtual, da minha máquina virtual que eu irei criar. Pois bem, para instalar o VirtualBox, para instalar a máquina virtual, nós vamos acessar esse site. Então, já está aqui disponível para nós, virtualbox.org/wiki/downloads. E aí, baseado no seu sistema operacional da sua máquina física, você vai baixar aí o seu arquivo de instalação da VirtualBox. No meu caso aqui, eu vou baixar aqui o Windows Host, porque a minha máquina física tem o Windows 10 instalado. Ok? Feito isso, esse arquivo de instalação, o VirtualBox, está aqui. Para instalar, basta dar um duplo clique. Clico em executar. Está preparando-se para instalar. E os passos seguintes são Next, Next, Next e Yes.
instale. Pode levar alguns minutos para terminar a instalação. Pois bem, feito o download do arquivo de instalação da VirtualBox, nós iremos fazer junto também o download do Extension Pack da VirtualBox. O que seria o Extension Pack? O Extension Pack ele dará suporte, por exemplo, para portas USB 2.0 ou superior. Então ele é um pacote de softwares que vai fazer com que algumas funcionalidades sejam acrescentadas na máquina virtual, principalmente tratando-se de meios de entrada de dados, formas de entrada de dados, seja por USB, seja por disco ou seja por cartões. Então também lá no site da VirtualBox, aqui no link VirtualBox Extension Pack, eu vou baixar esse arquivo e pós baixado esse arquivo eu vou fazer a instalação dele também. Vou fazer a instalação dele, que é esse arquivo aqui, vou dar um duplo clique nele e ele automaticamente também será instalado. Veja que aqui, ao instalar a minha máquina física já existia a instalação da VirtualBox e automaticamente também já existia a instalação do arquivo VirtualBox Extension Pack. Para instalar ele também é Next, Next, Next e assim ele é instalado aqui na máquina virtual. Pois bem, feito a instalação tanto da VirtualBox quanto da instalação do VirtualBox Extension Pack, nós partiremos para criar uma máquina nova, tá? Fazer a criação de uma máquina virtual nova. A criação de uma máquina virtual nova, ela parte do conceito de qual é a necessidade ou qual será o sistema operacional que eu irei criar a minha máquina virtual. Veja que eu já tenho aqui do meu lado aqui no Oracle VirtualBox algumas máquinas virtuais criadas, prontas para serem utilizadas, tá? Então eu tenho duas máquinas do Windows 7, uma máquina do Kali Linux, uma máquina do meu curso de IPv6 do nic.br. Então agora eu vou fazer a criação de uma máquina virtual nova. Então eu vou clicar aonde? No novo. Vou clicar aqui no novo e vou dar um nome a essa máquina virtual. Muito bem. Um detalhe, eu já tenho a máquina virtual Windows 7, Windows 7 espaço Start. Eu vou dar um outro nome diferente. Eu vou dar o nome Windows 7 Vídeo Aula. Por quê? Porque nesta pasta aqui, ou em outra pasta que você escolher, para salvar os arquivos da sua VirtualBox, será criado um novo diretório. Então esses diretórios, essas máquinas virtuais aqui, já foram criados diretórios com esses nomes. Por isso que quando eu for criar uma máquina virtual nova, é importante que o nome que eu vou dar aqui neste exato momento, primeiro, refira-se ao sistema operacional que eu estou instalando, que eu estou criando a máquina virtual, ou refira-se a alguma informação importante e que não seja um nome duplicado, que não seja uma informação duplicada. Pois bem, então o meu nome é Windows 7, traço videoaula. Na próxima aula nós estaremos instalando passo a passo o Windows 7, fazendo a instalação do Windows 7 na máquina virtual, mas neste momento estou criando a máquina. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o tipo do sistema operacional, automaticamente ele já reconheceu porque ele baseou-se no nome que eu dei, Windows 7. Então a partir do momento que ele viu que eu dei o nome Windows 7, o tipo Microsoft Windows. Poderia ser um Linux, poderia ser um Solaris, poderia ser um IBM, poderia ser um Mac, um outro tipo de sistema operacional. E a versão, do meu Windows. No meu caso aqui, eu vou instalar um Windows 7 na sua versão de 64 bits, pois os arquivos de instalação, a ISO de instalação do meu Windows 7, que depois na próxima aula nós estaremos instalando, é 64 bits. Vou clicar em próximo. Vai me perguntar
qual é o tamanho que você vai destinar, que você vai selecionar para essa máquina virtual da sua memória física para a sua memória virtual. Como eu disse, a minha memória física, eu tenho 8 GB de memória. Ele está me recomendando que eu deixe para esse Windows 7 uma quantidade aqui de 2 GB. Eu vou diminuir um pouco para o Windows 7, 1 GB para somente o processo de instalação, já é suficiente. Eu posso diminuir aqui, ou eu posso vir aqui, diretamente aqui, e deixar 1 GB ou 1024 megabytes. Tá? Vou dar um próximo. Aqui nessa etapa aqui, ele está perguntando se eu quero acrescentar um novo disco ou se eu já quero buscar um disco existente em alguma pasta. A próxima etapa, nós vamos buscar um disco virtual existente. Por quê? Porque já vai existir os arquivos e eu vou buscar ele, eu vou criar uma máquina a partir de um disco virtual já existente. No meu caso, como ainda não tenho um disco virtual, eu vou criar um disco virtual. Então, eu vou clicar aqui em criar um disco virtual. Os tipos, tá? O VDI, ele é o disco da VirtualBox, específico para VirtualBox. O VHD e o VMDK são discos que eu posso utilizar em outros softwares, por exemplo, a VMware, que é um outro software de gerenciamento de máquinas virtuais. Mas no meu caso, como eu vou trabalhar com a VirtualBox, então eu vou escolher o tipo VDI. Vou clicar em próximo. Dinamicamente alocado. Por que dinamicamente alocado e não tamanho fixo? Porque dinamicamente alocado ele vai ir crescendo, esse arquivo vai ir crescendo à medida que eu for utilizando, à medida que eu for instalando softwares nessa máquina virtual, instalando aplicativos nessa máquina virtual, criando arquivos. Conforme eu vou fazendo isso, essa máquina vai criando, vai aumentando o tamanho do seu arquivo que está salvo no disco rígido, dinamicamente alocado. Então, por isso que a gente deixa dinamicamente alocado. Porque não há necessidade, por exemplo, de já deixar o tamanho fixo. Mas também, se você optar por deixar o tamanho fixo, ele já automaticamente vai criar o arquivo já com aquele tamanho fixo, ok? Vou clicar em próximo. Essa próxima etapa é muito importante. Por que é muito importante essa próxima etapa? Essa próxima etapa eu vou selecionar qual que vai ser o tamanho virtual do meu HD que vai estar sendo instalado na minha máquina virtual. Tá? Ele está me dizendo aqui que para essa máquina, para o Windows 7, eu vou precisar ter aí um tamanho de aproximadamente 32 GB. Eu vou vir aqui e vou dizer que eu quero com 80 GB. Por que eu quero com 80 GB? Logo de cara, a hora que ele criar o arquivo, ele já vai criar um arquivo com 80 GB? Não. Lembra que na etapa anterior, nós definimos que o arquivo seria dinamicamente alocado. Seria dinamicamente alocado. Ok. Então, eu vou definir aqui que ele vai ter 80 GB. Isso quer dizer o quê? Que eu posso instalar aplicações, aplicativos, softwares, eu posso salvar arquivos, eu posso ir usando esses arquivos podem ir crescendo de tamanho, até que o arquivo do meu disco, que contém a minha máquina virtual, que vai estar salvo nessa pasta users guino /virtualbox espaço VMs Windows 7-videoaula. Esse arquivo aqui, ó, Windows 7-videoaula.vdi, atinja 80 GB. Bom, detalhe importante. Então, se ele vai crescendo dinamicamente, uma coisa que não vai poder acontecer é eu criar uma máquina virtual com um tamanho muito pequeno, porque depois, na hora que ele atingir o tamanho máximo, na hora que ele atingir o tamanho limite, ele vai parar de salvar arquivos, ele vai parar, a máquina vai ficar lenta, eu não vou conseguir, a máquina, o sistema operacional ele não vai conseguir gerenciar os seus arquivos de instalação, suas bibliotecas. Por quê? Porque a máquina virtual atingiu o limite e automaticamente limitou o crescimento dessa máquina virtual. Então, nessa etapa, é importante eu definir um tamanho na criação da minha máquina virtual, um tamanho que seja um tamanho que eu tenha sobra,
que eu tenha uma sobra que não vá me prejudicar no futuro quando eu for criar ou quando eu for estiver utilizando essa máquina virtual e essa máquina chegue em um determinado momento e eu perca aí espaço. Depois de criar a máquina virtual, não tem como aumentar esse tamanho? Tem, só que o processo é um pouco chato, é um pouco trabalhoso. Então, o ideal é que já na criação da máquina, eu já projete a minha máquina virtual com um tamanho ideal. Então, eu vou clicar aqui em criar a minha máquina virtual. Ele criou a minha máquina virtual e determinou que essa máquina virtual está o quê? Desligada. Muito bem. Então, na etapa de construção, nós já criamos uma máquina virtual nova. Os passos de criação de uma máquina virtual nova são esses. Bom, e para carregar uma máquina virtual existente? Como que eu faria para carregar uma máquina virtual existente? Pois bem, para criar uma máquina virtual existente, eu também vou vir na opção Novo, vou vir aqui, eu tenho uma máquina, eu tenho um arquivo de uma máquina de um Ubuntu. Ubuntu é um sistema operacional Linux. Então eu vou vir aqui, Ubuntu, vou clicar aqui em Próximo. Veja que não foi possível porque já existe uma pasta com esse nome, então eu vou dar o nome aqui, ó, Ubuntu 2. Ubuntu 2, vou clicar, já existe ali naquela pasta c2.users Guino VirtualBox VM, Ubuntu 2, eu vou vir aqui em Próximo, vou deixar o tamanho de 1 GB de memória, só que aqui, em vez de eu criar um disco novo, eu vou vir aqui a utilizar um disco rígido virtual existente. E aí o que eu vou vir? Eu vou clicar aqui nessa pastinha e vou procurar nos meus arquivos qual arquivo que eu tenho. E eu tenho aqui, ó, ele não está me mostrando, eu vou clicar aqui em acrescentar. Em acrescentar, eu vou procurar lá em C2 ponto, usuários, o nome do meu usuário, Guino, VirtualBox, Ubuntu. Então veja que eu tenho aqui, ó, o disco virtual Ubuntu. Esse disco poderia estar salvo em outra pasta ou em outro local, mas eu optei em salvar ele junto com as VirtualBox, junto com as minhas VirtualBox. Então se eu olhasse aqui, ó, no Windows, todas as máquinas virtuais ela vai ficar nesse diretório c2 ponto barra users barra Guino, que é o usuário da máquina, barra VirtualBox VM. Então eu vou ver todos os arquivos das VirtualBox que eu criei. Então veja que aqui, ó, eu tinha criado aqui, ó, a Windows 7 Vídeo Aula. A Windows 7 Vídeo Aula é aquela máquina que nós acabamos de criar há pouco. Agora eu vou importar, eu vou abrir uma máquina virtual. Então eu já fui na pasta VirtualBox e vim aqui no Ubuntu. Clico aqui no arquivo Ubuntu, abrir, escolher e criar. Pois bem, a máquina virtual agora foi criada com um arquivo pré-existente, com um arquivo virtual já existente. Então, para isso também eu cliquei em novo, só que com uma diferença. Em vez de eu criar um disco novo, eu fui buscar esse disco já existente. E para a gente finalizar essa nossa aulinha, como que eu faço o compartilhamento de pastas? Como que eu compartilho uma pasta com uma máquina já existente? Então, por exemplo, eu venho aqui nessa pasta aqui, nessa máquina virtual que eu criei, nessa máquina do Windows 7 que eu criei, eu quero criar uma pasta compartilhada que vai compartilhar uma pasta dentro do sistema operacional. Mas o sistema operacional ainda não foi instalado. Não tem problema. Eu posso já clicar aqui e dizer que ao instalar o sistema operacional, o sistema operacional, após ser instalado, ele vai compartilhar uma pasta com a máquina física minha. Então eu venho aqui, ó, configurações,
selecionei, né, detalhe, selecionei a máquina virtual que eu quero utilizar, vim aqui em configurações, vou vir aqui ó, em pastas compartilhadas e vou clicar aqui em novo. E aí eu vou criar o caminho, ó, eu vou mostrar ó, o caminho. Como que eu vou mostrar o caminho? Eu vou vir aqui, ó, outro, vou selecionar uma pasta. Então, deixa eu selecionar aqui, por exemplo, a pasta VirtualBox, que foi uma pasta que está aqui. Eu poderia vir aqui no meu computador, este computador, e selecionar qualquer uma das pastas das minhas unidades existentes. Então, eu venho aqui, por exemplo, C2 ponto, vou compartilhar o C2 ponto drivers. Então, eu vou selecionar essa pasta. Então, ficou C2 ponto drivers. Como que essa pasta vai aparecer dentro da máquina virtual? Qual que é o nome que ela vai ter? Drivers, ok? E eu vou clicar aqui, ó, montar automaticamente, porque a hora que a máquina foi instalada, ele já vai montar esse compartilhamento de pasta com a minha máquina física. E vou dar um OK. Pois bem, então, criei uma pasta compartilhada para minha máquina virtual, a qual eu vou instalar o sistema operacional Windows 7 na próxima aula. Por isso, então, pessoal, por hoje, por este momento agora, é isso. Se você tem alguma dúvida, assista novamente o vídeo. Não deixe de dar um likezinho no vídeo e também não deixe de seguir o nosso canal. Desde já, muito obrigado.